vou estudar hoje com vocês um assunto muito importante. Um assunto muito atualizado também. Saúde e adoração. Bom, saúde é um tema, é um assunto que todo mundo corre atrás. Aliás, eu tenho observado, ontem tivemos 72 pedidos escritos, e eu li cada um deles. E muitos deles estão relacionados com a questão da saúde. Quando a pessoa perde a saúde, praticamente ela perdeu tudo. E vocês percebem que hoje as pessoas caminham, as pessoas fazem dieta, as pessoas querem ter saúde. E a adoração tem a ver com os religiosos, né? É necessário, diz o texto ali, bíblico, São João capítulo 4, verso 24, é necessário que os seus adoradores o adorem de que maneira? Em espírito e verdade. Você imagina você vindo para a igreja, na sua igreja, e quando você oferece para Deus um culto de adoração, Deus não aceitar a tua presença, o teu culto. É lastimável isso aí. Então eu queria estudar hoje esses dois assuntos, saúde e adoração. Mas pastor, o que tem a ver saúde e adoração? São dois assuntos tão íntimos, que vocês vão ficar assim, encantados. E eu gostaria de estudar isso com vocês. Nós vamos entender agora um texto. Olha só que lindo esse texto, olha. A reforma de saúde foi-me mostrada, é parte da terceira mensagem angélica. E está intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Vocês percebem esse texto? A reforma de saúde, ela é tão íntima das três mensagens angélicas, como a mão e o braço está ligado ao corpo. Quer dizer, é uma coisa muito íntima. O que é reforma de saúde? Nós temos que entender isso. Olha, a reforma de saúde, eu coloquei aqui no quadro um resumo da reforma de saúde. A Igreja Adventista, com base na palavra de Deus, ela tem os princípios da reforma de saúde. E, em tese, a reforma de saúde estabelece o seguinte, que nós devemos dar atenção a termos, diariamente, condições de termos ar puro, luz solar, abstinência. Abstinência seria tudo aquilo que afeta o teu sistema nervoso, ok? Então você evita. O repouso adequado, exercício físico, o regime conveniente, uso da água e confiança no poder de Deus. Eis os verdadeiros o quê? Remédio. Isso é reforma de saúde. Vocês perceberam que toda vez que Deus na Bíblia chama alguém para uma missão especial, Ele toca no cardápio dessa pessoa? Já perceberam isso? Por exemplo, quando Ele chamou João Batista, Ele toca no cardápio de João Batista. Quando Ele chama, por exemplo, Sansão, Ele toca no cardápio de Sansão. Quando Ele chamou, por exemplo, Daniel e os seus companheiros, tocou também no cardápio deles. Quando Ele chama a nação judaica, para que dela nasça Emmanuel, Jesus Cristo, nosso Salvador, por 40 anos, Deus toca também no cardápio deles. E a igreja remanescente não é diferente. A reforma de saúde é tão bem relacionada com o assunto da adoração, que envolve também a nossa salvação. Eu sei que a maioria das pessoas fazem dietas, exercícios, enfim, para ter qualidade de vida, para ter saúde, para ter um corpo físico bonito, mas o assunto principal que nós vamos estudar hoje não é esse. Então, veja só, queridos, a reforma de saúde, ela foi me mostrada, ela é parte da terceira mensagem angélica, ela é parte. Agora, as pessoas não têm conseguido entender isso, mas o que saúde tem a ver com as três mensagens angélicas? O que são as três mensagens angélicas? Apocalipse 14, é muito conhecido no contexto bíblico, no contexto profético, né? As três mensagens angélicas. A primeira mensagem, em tese, ele disse em alta voz, o primeiro anjo, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O primeiro anjo, são três anjos, três mensagens angélicas. A segunda mensagem angélica, ela vem falando, caiu a grande Babilônia, e aí você encontra um Deus dizendo assim, filhos, saia dela, povo meu, e venha. É o chamamento de Deus. E a terceira mensagem angélica, você tem aí, seguir um terceiro anjo, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, enfim, e aí vai. Bom, eu não vou entrar essencialmente no assunto das três mensagens angélicas. Eu estou apresentando para que você entenda onde nós iremos chegar. Qual é o centro, qual é o tema central das três mensagens angélicas? Alguém poderia me ajudar?
Qual é o centro, o cerne? Sobre que assunto as 3 mensagens angélicas quer que nós compreendamos? Qual é o assunto? Adoração. Ok? É adoração. As 3 mensagens angélicas, adoração. Então, saúde e adoração. A saúde está tão intimamente ligada à adoração como está a mão e o braço para o corpo. Olha que coisa interessante. O que saúde tem a ver com adoração? No contexto religioso em que nós vivemos, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Então veja só o que diz aqui, para nós entendermos esse quadro. Olha, ali você tem as 3 mensagens angélicas. É a última mensagem de Deus para aqueles que viverem antes da volta de Cristo Jesus. E nós já vivemos esse período, olha, de 1844, acompanha aqui no quadro, de 1844 até a segunda vinda de Cristo, a única mensagem de Deus para a humanidade, e essa mensagem ela é viva e presente hoje, são as 3 mensagens angélicas. E qual é o cerne dessa mensagem? Adoração. Né? Então nós vivemos hoje num período de 1844 até a segunda volta de Cristo, você encontra um assunto, um tema, onde a adoração é o centro. E veja só, que coisa importante nós podemos entender nesse assunto de adoração. Olha, as mentes de todos os que abraçam esta mensagem, a palavra de Deus, quando ela menciona aí esta mensagem, ela está se referindo às 3 mensagens angélicas. Ou seja, as mentes de todos os que abraçam esta mensagem de adoração, as mentes das pessoas que abraçam a mensagem de adoração, são dirigidas ao lugar santíssimo. Porque, biblicamente, em 1844, Jesus começa a fazer o seu trabalho sacerdotal, hoje ele faz o trabalho sumo sacerdotal, e todo contexto de salvação hoje envolve Jesus fazendo intercessão da raça humana, ok? A expiação, para que possamos então, num breve momento, e eu acredito que isso não está muito longe, quando Jesus então volta e ele dá fim então na história do pecado. Então, queridos, veja bem, a mente das pessoas que abraçam a mensagem de adoração, ou seja, as pessoas antes da volta de Cristo, que aceitam a mensagem profética e entendem que as 3 mensagens angélicas é um convite de Deus para o ser humano para adorá-lo em espírito e verdade. Então, a mente dessas pessoas, a mente, é o centro desse contexto de adoração. Então, vocês estão entendendo? Olha só o que continua dizendo a mensagem. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então é através da mente que nós louvamos, é através da mente que nós oramos, é através da mente que nós entendemos a palavra de Deus, e é através da mente que o Espírito de Deus trabalha em todo o nosso ser também. Quando Paulo diz assim, porque o fruto do Espírito todo fruto que o Espírito Santo produz em nosso ser, isso é comunicado através da nossa mente. Então, queridos, olha que outro texto interessante nós temos aqui, olha. Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. Você para um pouquinho e pensa bem nesse texto. Olha que coisa interessante. O cérebro, através do sistema nervoso, ele se liga a todo o organismo. Todos os órgãos, cada célula do nosso corpo está ligado ao nosso sistema, o quê? Nervoso. O centro é o cérebro, tá certo? Os nervos do cérebro se ligam, então, ao organismo todo. E é por esse intermédio que o céu se comunica, afetando o homem na sua vida, o quê? Íntima. Eu vou explicar uma coisa para vocês agora, lindíssima. Olha só o que acontece. Veja bem esse quadro. Ali está o cérebro, o sistema nervoso desce, e ele vai afetando cada elemento, cada célula, cada órgão humano é afetado pelo cérebro. O cérebro é o grande centro da vida humana. Né? E quando você pega as 3 mensagens angélicas e o assunto é adoração, Deus está hoje, Jesus hoje no santuário celestial, ele está querendo atrair a mente humana, porque é através da mente humana que o céu se comunica com o homem. Então na obra de salvação, a obra da salvação ela não acontece apenas quando Jesus morre na cruz do Calvário. A obra da salvação não é apenas quando eu aceito Jesus como meu Salvador, ela tem uma continuidade.
Então hoje eu tenho que dar a Jesus condições onde o meu cérebro, comunicado pela presença do Espírito Santo, eu estou em conexão com o meu Salvador. Agora, queridos, olha que coisa importante isso aqui. Antropologia dicotômica. É um assunto meio filosófico, mas muito simples de você entender. Os gregos criaram, antropologia você sabe, antropologia, o estudo do homem. Antropologia dicotômica é o estudo do homem com base na filosofia grega. E essa filosofia grega, ela é tão assim bem apresentada, que para vocês terem uma ideia hoje, cerca de 95% das religiões hoje, elas são influenciadas pela antropologia grega. O que a antropologia grega estabelece? Ela estabelece um princípio, que o homem ele é formado por corpo e alma apenas. É a antropologia dicotômica. O homem é corpo e alma, ok? A alma é boa, diz os gregos, mas o corpo é o quê? Mau. E a maioria das religiões, eles creem dessa forma. E creem também que na morte a alma, o que acontece? Ela se liberta do corpo. Então sabe qual é a filosofia grega? Você cuide da alma. Do corpo, meu filho, não precisa cuidar, porque ele não é bom. E por isso que nós cristãos, ok? Nós damos uma importância muito grande a essa questão da saúde. Saúde e adoração. A saúde está tão íntima com a adoração como a mão e o braço está para o corpo. E vamos compreender um pouquinho melhor esse assunto. Agora, nós adventistas do sétimo dia, nós cremos na antropologia bíblica. A antropologia bíblica estabelece o seguinte, que o homem ele foi criado como uma alma vivente, ele não possui uma alma vivente. Ele é uma alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. E aqui no quadro você pode me acompanhar. A alma tem pelo menos 3 manifestações, físicas, mentais e depois. Ok? Assim é a antropologia bíblica. Os gregos dizem, não, o homem é formado de corpo e alma. A Bíblia diz, não. O homem ele é formado por o físico, a mente e o espiritual. E aqui está assim, a mente ou a alma não pode existir fora da onde? Do corpo. Por isso o homem não tem uma alma, ele é uma alma. A alma é resultado de uma fusão. Mente, físico e a parte espiritual. E dentro desse assunto, antropologia bíblica, o homem, ele foi criado como um todo. Olha que coisa interessante isso aqui. O homem, ele foi criado como um todo. O homem, ele pecou como um todo também. Ele morre como um todo e ressuscitará como um todo. A alma se libertou do corpo. Isso não é bíblico. E dentro desse contexto, antropologia bíblica, olha o que você pode também entender. Veja bem, olha só. Portanto, se o homem é um todo, tudo o que afeta o físico, afeta também o quê? O mental e o espiritual. Isso é uma questão de inteligência e questão de lógica. Não precisa muito esforço para entender. Ora, se o homem é um todo, segundo a Bíblia, é físico, mental e espiritual, e se ele é um todo, ele morre como um todo, ele ressuscita como um todo, ele pecou como um todo. Então, veja bem, quando você afeta o físico, você afeta também a mente e o espírito. Se você afeta a mente, você afeta também o espiritual e assim por diante. Então, queridos, olha que coisa importante. Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida o quê? O que salvação e saúde têm de tão íntimos? Qual é a intimidade que há entre salvação e saúde? A intimidade é o seguinte: se é com a mente que nós adoramos a Deus, e se Deus está num esforço tremendo, através da história desse universo, para salvar a humanidade, e se o único elemento que Deus tem para se comunicar com o homem é a nossa mente, então a mente, queridos, é o centro. E se, quando a minha mente é afetada, o meu corpo é afetado e vice-versa, então olha que coisa interessante. Se o meu corpo não está bem, consequentemente a minha mente não está bem. Se o meu estado espiritual não está bem, consequentemente, o meu cérebro não vai estar bem, o meu físico não vai estar bem, porque o homem é um todo.
Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: o que é o grande conflito? Nós falamos muito, o grande conflito nesse contexto bíblico. O grande conflito é o seguinte: o centro é o homem. E no grande conflito você encontra Deus num esforço tremendo, a ponto de morrer na cruz do Calvário para salvar esse homem. E você encontra, em contrapartida, Satanás, que é o inimigo, querendo também buscar a adoração desse homem. Então, o grande conflito, na verdade, é Deus e Satanás disputando a mente humana. Quem adora quem? Isso é o grande conflito. Então, o que salvação, o que saúde tem a ver com adoração? Olha só, queridos, o homem é o centro, Deus querendo salvá-lo e Satanás querendo bani-lo, eliminá-lo. Deus morrendo para salvá-lo, Jesus no céu fazendo uma obra intercessória e de expiação para poder atrair a mente humana num conceito de adoração, e Satanás num esforço tremendo, criando armadilhas e ciladas para enredá-lo e afastá-lo de Cristo Jesus. Então esse é o grande conflito. Agora, me perdoem pela pergunta que eu vou fazer aqui a vocês, mas dentro do nosso contexto ela é muito importante. Se você fosse Satanás e soubesse que na última mensagem de Deus ao mundo, ele tem um grande interesse em atrair a mente humana a ele, o que você faria? Se na realidade é com a mente que servimos ao Senhor. Se Deus está num esforço tremendo, se as 3 mensagens angélicas é a última mensagem dada ao nosso mundo, antes da vinda de Cristo, se essa mensagem tem como centro, trazer a mente humana à presença de Deus, para adorá-lo em espírito e verdade, e se Satanás está realmente num grande conflito com Deus, para impedir que essa adoração ocorra em espírito e verdade, então essa é a pergunta. Se você fosse Satanás, o que você faria para impedir que essa mente pudesse servir a Deus em espírito e verdade? E se você entende que o homem é um todo, que ele morre como um todo, ele ressuscita como um todo, e que quando o físico é afetado, a mente é afetada, se você fosse Satanás então e quisesse agora atrapalhar essa mente, impedi-la que ela servisse a Deus em espírito e verdade, o que você faria? Não é verdade? E olha o que a palavra de Deus nos revela, queridos. Olha só, eu acho esse texto aqui fantástico. Eu queria que você me acompanhasse. Esse texto aqui é a palavra de Deus revelando sobre a morte de Jesus. Quando Jesus morre, Satanás faz um concílio com seus demônios. E neste concílio ele diz assim, o nosso caso está encerrado. Vocês estão vendo? Ali está Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Nós não temos mais nenhuma oportunidade de habitarmos nas mansões celestiais. O nosso caso está encerrado. Porém, a família humana ainda terá oportunidades, mas nós teremos que fazer esforços grandiosos para afetar a família humana e impedi-los. Então, Satanás fala para os seus agentes: eu quero que vocês estabeleçam planos, vocês podem ir agora, façam planos, e voltem depois e me apresente os planos de vocês, como que nós podemos afetar a mente humana, a família humana, e impedi-los de adorarem a Deus em espírito e verdade. E vocês acompanhem aqui no quadro, o desfecho de todo esse processo que Satanás elaborou. Veja bem, Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, que representa o sangue de Jesus, também o trigo, que representa o corpo de Jesus, e outros dados por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos, que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre eles inteiro o quê? Qual é o conflito entre Deus e Satanás? O controle da mente humana. E vocês percebem como Satanás é astuto? Bom, se o homem é um todo, e para confundir isso, ele cria a filosofia grega, que diz que o homem não é um todo, que corpo e alma são coisas separadas,
Mas ele sabia que no contexto de Deus o homem é um todo. E ele sabe que quando o físico é afetado, a mente também é afetada. Então ele elaborou um plano, e simples. E esse plano, queridos, olha, o homem vai mudando, a história vai acontecendo e ele não muda de plano. Qual é o plano dele? Pois eu vou pegar o suco da vide, o suco da uva, eu vou pegar também o trigo, elementos que representam o sangue e o corpo de Cristo. Mas vou pegar também todos os demais alimentos que o homem usa como alimento e vou transformá-los em veneno. E vou afetar deles, dessa maneira a mente deles. E vou arruinar dessa forma a mente humana, a família humana. Você está começando a compreender qual é a relação íntima que existe entre saúde e adoração? Percebe, irmãos? Se o meu corpo está mal, a minha mente está mal. Se a minha mente é o único meio pelo qual os agentes de Deus se comunicam com o homem, se a minha mente está mal, que adoração em espírito e verdade posso eu oferecer para Deus? Então vocês percebem como é importante esse tema? Então eu gostaria de hoje à noite, porque esse tema ele é vasto. Nós gastaríamos aqui muito tempo explicando muitas coisas. Então eu gostaria de mostrar para vocês apenas uma coisa muito simples, para você sair daqui pensando, e por bondade, eu não queria que você saísse daqui hoje assim apavorado. Nossa, não saia daqui apavorado. Eu quero que você saia daqui hoje pensando que a relação saúde e adoração são tão íntimas, que você tem que sair daqui hoje determinado, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Então, queridos, olha só, ar puro. Como é que nós temos ar puro? Ar puro. O ar puro, quando a reforma de saúde diz assim, olha, aqueles que vivem antes da volta de Cristo, precisam viver esses remédios naturais que Deus colocou à nossa disposição. Então, quando diz assim, ó, ar puro, significa o quê? Ar. Abra a tua casa, deixa ar entrar. Agora, quem mora em grandes cidades tem problemas, não tem? Peça misericórdia a Deus. E de fim de semana, quando você puder, vá para a natureza, vá para um parque, vá para cidades menores, vá para a beira da praia e busque um pouquinho de ar puro. Agora, ar puro, luz solar, precisamos de sol. Eu não posso entrar em todos os detalhes aqui. Depois, abstinência, tudo aquilo que afeta o nosso sistema nervoso. O álcool, o fumo, as drogas, o café, tudo aquilo que afeta o nosso sistema nervoso. Afetou o seu sistema nervoso? Afetou o quê? A comunicação entre você e o seu Deus. Depois o repouso, algumas pessoas dormem, mas não repousam. A diferença é grande. Tem muita gente que dorme, mas não repousa. Se você dorme tarde e acorda tarde, você dormiu, mas não repousou. O repouso exige-se que você durma ali por volta das 10, acorde ali pelas 6 horas da manhã, né? A melatonina acontece nesse processo, enfim. Bom, exercício físico é uma necessidade, eu não preciso nem falar muito sobre ele. Não é verdade? O exercício físico, ele movimenta a máquina. E regime conveniente, quanto mais integrais e mais de forma natural você se alimentar, mais saudável você é. Não precisa nem ter dúvida quanto a isso. O uso da água, água por dentro, água por fora, ok? Isso é muito importante. Algumas pessoas põem água por dentro, mas por fora não tanto. A higiene é um processo importantíssimo para que você tenha boa saúde também, não é? E confiança no poder divino, né? Confiança em Deus. Confiar que esses elementos que Deus estabelece para nós, eles podem nos restaurar e colocar a nossa mente em sintonia com o céu, né? Eis os verdadeiros remédios da natureza. Agora, queridos, eu preciso explicar para vocês uma coisa muito linda. Aqui está o desenho de uma célula. Acompanhe aqui embaixo, olha, está vendo ali sódio? A nossa célula para funcionar bem, para ela produzir a energia necessária, as proteínas necessárias, né, os ribossomos, enfim. Para que a nossa célula trabalhe assim, sem nenhum estresse. Você precisa de uma reação química dentro dela na proporção de a cada miligrama de sódio, você precisa de pelo menos 4 miligramas de potássio. Alguns anos atrás eu fiz o curso de Química e eu me perguntava, eu quero ser um pastor, para que eu faço o curso de Química? Para quê? Vai servir para quê para o meu ministério? Hoje eu acabei encontrando para que serviu o meu curso de Química. Queridos, olha só, para cada miligrama de sódio é necessário pelo menos 4 miligramas de potássio para que a tua célula funcione bem. E Satanás, ele diz assim, quer saber de uma? Eu vou transformar os alimentos em venenos, e assim eu vou afetar a mente humana.
eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Como que Satanás trabalha de forma assim, bem esperta. Vocês conhecem isso aqui? Já ouviram falar em macarrão Nissin? O miojo? Esse macarrãozinho rápido de 3 minutos que você faz e está pronto? E é gostoso. Vocês sabem que há 3 tipos de massas de macarrão, né? Você tem essa massa comum, que é feita farinha e ovos. Você tem a símola, que é apenas água e farinha. E você tem o Nissin, que é gordura e farinha. Ok? Essa é a base. Para que essa gordura ela não fique assim rançosa, então você tem que salgá-la muito. E se você salgar, as pessoas não conseguem comer. Então eles descobriram um processo, o sódio, né? O nitrato de sódio. Você, por exemplo, você não consegue comer coisas muito salgadas, mas hoje você consegue fazer o nitrato de sódio, ou seja, os nitritos e nitratos. Vocês podem olhar aí no supermercado quando forem fazer compras, olhem lá, nitritos, nitratos, né? É o sal insípido. Já ouviram falar em sal insípido? A Bíblia não fala sobre isso? Ah, e se o sal não for bom para dar sabor? Para nada mais serve a não ser jogado pelos homens. Só que o homem agora descobriu uma função para o sal. Insípido. Ele conserva o alimento, porém não tem um sabor salgado. Então, só para vocês terem uma ideia, queridos, acompanhem aqui comigo, olha. Eu vou mostrar outras embalagens e vocês acompanham comigo. Ó, aqui está sódio. Tudo que é industrializado não existe potássio. Quanto de sódio você tem num pacotinho de Nissin? 1.246 miligramas. Se eu tenho 1.246 miligramas de sódio, quanto que eu precisaria ter de potássio para ser um alimento em condições de uso? Uns 6.000 miligramas de potássio. Queridos, Satanás ele é esperto. Eu vou transformar os alimentos em veneno. Então uma pessoa que come assim, por exemplo, um bom prato de Nissin, meu filho, teu rim tem que trabalhar muito, teu organismo tem que trabalhar muito, tem que eliminar esse excesso de sódio, a pressão aumenta, você tem problema de rim e problema de visão, e aí vai. Olha, por exemplo, um outro, né? Esse yakisoba, né? Olha só, a quantidade de sódio, 1.863 miligramas. Quanto de potássio eu precisaria ter nesse alimento para que ele fosse, no mínimo, estivesse em condições de uso? Uns 7, 8 mil miligramas de potássio. Comecem a observar quando vocês forem comprar coisas, tudo que é industrializado, praticamente não tem potássio. E tem um grau elevadíssimo de sal. Sal sem sabor de sal. Mas ele está matando você. Você colocaria numa panela de feijão 4, 5, 6 colheres de sal? Mas eles colocam. Tira o sabor do sal, você come, porque é muito rapidinho. Olha só o macarrão, por exemplo, de símola. Ó, de símola. Quanto de sódio ele tem? 0. Ele não tem sódio, porque é só farinha e água. Só que demora, pastor, demora 15 minutos para cozinhar, então eu prefiro aquele de 3. É mais gostoso. Já vem até com o temperinho pronto. Pega aquele temperinho e veja quanto de sódio tem. Uma coisa impressionante. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês, queridos, para você entender o seguinte. Que quando Satanás trabalha, ele trabalha sério. Como ele sabe que a tua mente é o alvo único de Deus, Deus deseja a tua mente para salvá-lo, e Ele deseja a tua mente para que você possa adorá-lo em espírito e verdade, Ele então está afetando o teu organismo. Um organismo afetado, um cérebro afetado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, sopas instantâneas, né? Eu fiz um quadro aqui, olha, uma sopa de 4 queijos, 690 miligramas de sódio, você não vê nada de... né? Creme de milho verde. Ah, gostoso creme de milho verde. 550 miligramas de sódio. Nenhum potássio. Pode observar, olha. A sopa de legumes. Olha o vegetariano aqui. Sopa de legumes. Ah, vou tomar uma sopinha de legumes. 900 miligramas de sódio. Vai. Eu não quero descascar batata, cenoura, esperar cozinhar. Eu pego lá, faz mais fácil. Queridos, eu não quero que você saia apavorado daqui hoje, mas você poderia entender, fuja de tudo aquilo que é industrializado, na medida do possível. Agora deixa eu mostrar isso aqui para vocês, olha que coisa. Aqui está extrato de tomate. Olha que lindo isso aqui. Extrato de tomate, você pega aquela latinha, o saquinho, do jeito que vem lá,
Olha quanto sódio tem, 130 miligramas de sódio, uma latinha de massa de tomate, né? Olha o tomate, in natura. O tomate ele tem 222 miligramas de potássio e tem 9 de sódio. Tudo que Deus faz, queridos, exatamente equilibrado. Aí você manda para a indústria, eles tiram o potássio, elevam o sódio mais do que já tem, e você se matando. Olha, por exemplo, aveia. Ó, a aveia ela tem 2 miligramas de sódio, 429 de potássio. É um alimento feito por Deus. Deus faz tudo na medida certa. Não é melhor comer o mais natural possível? Olha só o grão de bico. Você compra o grão de bico de latinha, ele só tem sódio ali dentro, para conservar. Você pega um in natura, tá aí ó, 24 miligramas de sódio, 875 miligramas de potássio, né? E aí vai lentilha, aqui ó, semente de girassol, né? O repolho, né? Abacate, ó, 599 miligramas de potássio, tem 10 miligramas de sódio. Tudo o que Deus produz na natureza está perfeitamente equilibrado. Você se alimenta, o corpo agradece. Não há nenhum estresse, o rim agradece, a corrente sanguínea agradece. Tudo funciona perfeitamente bem, não dá dor de cabeça, não dá um mal-estar, tudo funciona. Nenhuma pressão alta, tudo certinho. Você se alimenta de forma natural, faz exercício, repousa direitinho, toma água direitinho, tem uma vida tranquila. Embora o mundo é uma loucura, mas dá para ter uma vida tranquila dentro de um certo contexto. Olha só para você ver a banana, que fruta fantástica. 396 miligramas de potássio e tem 1 miligrama de sódio. E o organismo ele trabalha com tudo isso, né? As nozes, né? Vocês estão vendo? Castanha do Pará, é um dos alimentos mais ricos. A França fez agora, recentemente, uma pesquisa na castanha do Pará, é um dos alimentos mais completos, né? As pessoas que não comem carne, se comerem castanhas, elas estão perfeitamente alimentadas, né? Olha que texto esse da palavra de Deus, queridos. Acompanhem comigo Deuteronômio capítulo 7. Obedeçam, pois, às leis, aos decretos e às ordenanças. O Senhor os guardará de todas as doenças que, como sabem, atingiram a quem? Essas palavras foram ditas de Deus para Moisés, dizendo: Moisés, o meu povo anda adoecendo, diga para eles, por bondade, obedeçam as minhas leis, obedeçam os meus estatutos, obedeçam os meus decretos. Se eles me obedecerem, eu não vou permitir que as doenças que atingiram o Egito, essas doenças não irão atingi-los. Queridos, quais são as doenças que atingiam o Egito naquela época? Hoje é fácil saber. Hoje você vai na arqueologia, e nós temos lá em Loma Linda uma grande arqueóloga que fez um estudo profundo e longo sobre doenças em múmias, e olha o que ela vem descobrindo, né? As doenças encontradas mais comuns nas múmias, né? Estudos em múmias revelam isso aqui, ó, obesidade, considerada doença, ok? Obesidade. O que mais? Colesterol alto, doenças da múmia. Obedeçam as minhas leis e os meus estatutos. Coma de forma natural. Repouse certinho, água por dentro, água por fora. Luz solar. Tenha uma vida equilibrada. Obedeça as minhas leis e os meus estatutos, é a palavra de Deus. E eu tiro de vocês a obesidade, eu tiro de vocês o colesterol. Que outra doença afeta afetava o povo lá do Egito? Doenças do coração, cavidades ósseas, que era o câncer. Vocês sabiam, queridos, que o câncer hoje é uma das doenças que mais está matando, exterminando no mundo? E há muitas pessoas que professam ir para o reino de Deus, estão tendo uma vida tão complicada, que estão morrendo de câncer. Muitas pessoas estão assim, sendo afetadas, né? Cáries, né? São as doenças que afetavam o Egito. Que tal? E você entende isso aqui, queridos? Quando a antropologia bíblica ela diz assim, olha, portanto, se o homem é um todo, tudo que afeta o físico, afeta também o quê? O mental e o espiritual. Então eu não quero, por bondade, que você saia daqui hoje assim, então não dá para comer mais nada, e saia daqui desanimado. Por favor, não faça isso.
O que eu quero que você faça hoje é o seguinte: você precisa passar por uma reforma de hábitos. Não é só alimentar. Eu apresentei um aspecto alimentar, porque é o ponto principal de Satanás. Ele quer que você se alimente de forma inadequada, que você se alimente com elementos químicos, que você coma mesmo alimentos que tenham muito sódio, alimentos desequilibrados pela indústria. Isso Satanás quer e tem feito, e ele leva muito a sério esse assunto. Mas eu não quero que você saia daqui hoje com medo, eu quero que você saia daqui assim, ó. Eu preciso fazer uma reforma de vida. Eu preciso ter uma vida mais tranquila, repousar em paz, eu preciso tomar água, eu preciso viver a reforma de saúde. Deus dá para a igreja que vive antes da volta de Cristo a reforma de saúde para que eles tenham uma mente sadia, uma mente viva, para que o Espírito de Deus tenha condições de trabalhar com você. E queridos, com a mente nós servimos a quem? Ao Senhor. Você quer servir a Deus? Quer servir a Deus de todo o coração? Você tem que cuidar do seu corpo e da tua saúde. Vocês se lembram do que eu estudei ontem com vocês? A primeira hora de cada manhã pertence a quem, queridos? A Deus. No momento da crise nós buscamos a quem? A Deus. E no momento em que está tudo bem, o que nós fazemos? Nós estabelecemos bases. E ontem eu toquei num ponto muito importante das bases. Eu toquei num ponto espiritual. Você quer estabelecer bases na tua vida? Então a primeira hora de cada manhã pertence a Deus. Estabeleça na tua casa um cantinho onde você vai orar a Deus, onde você vai comungar com Deus, onde você vai passar alguns momentos ouvindo a voz de Deus. Agora, queridos, hoje eu ensinei um segundo elemento para ter base. Eu preciso dar condições. No momento em que eu estou lendo a Bíblia de manhã lá na minha casa, eu preciso dar ao Espírito Santo condições para que ele, através da minha mente, afete todo o meu ser. Então nós precisamos fazer uma reforma de saúde. Se você me perguntasse, pastor, como que eu posso começar a fazer uma reforma de saúde? Por onde eu começaria? Eu vou dizer uma coisa para você, por experiência própria. Quando o ser humano, e há pesquisas que comprovam isso que eu estou lhe dizendo, quando o ser humano domina o apetite, ele domina com mais facilidade os demais impulsos que os nossos sentimentos produzem. Então, se você tem domínio sobre o seu apetite, você vai ter domínio com mais facilidade dos demais impulsos e também dos seus sentimentos. Então eu vou te dar uma sugestão. Comece pelo alimento cárneo. Comece eliminando da tua vida os alimentos de origem animal. Ok? Comece dessa forma. Porque ninguém sente água na boca quando vê um prato de cenoura ralada. Mas quando você vê, por exemplo, só o cheiro da carne já mexe com você. Então, se você quer fazer uma reforma de saúde, comece fazendo com o alimento carne e devagarzinho. Vai eliminando devagarzinho a carne vermelha, depois você vai eliminando a carne branca. Você vai perceber que você vai ter mais domínio de você mesmo. Depois você vai dizer assim, bom, agora eu vou colocar o hábito de fazer exercício todos os dias. Como você já dominou o apetite, agora você vai conseguir fazer exercício todos os dias. Não tente fazer muitas coisas de uma vez só que você não consegue. Você fica maluco. Então sabe o que você tem que fazer? Devagarzinho você vai fazendo mudanças. Então você muda um hábito, e vou dar uma informação sobre a carne para vocês, o alimento carne. Tá? Algumas pessoas têm me dito assim, pastor, como é que eu vou abandonar o alimento carne se eu tenho que substituir? E é tão complicado e tão difícil. Eu vou dar uma informação bíblica para você. Originalmente Deus deu a nós o alimento carne como alimento? A carne foi dada por Deus como alimento ao homem? Não. Se não foi dado como alimento, por que você quer substituí-la? Isso é uma armadilha do inimigo. Então Satanás ele faz assim, eu vou pegar aquele vegetariano, ele não quer comer carne, então eu vou dizer para ele que ele tem que substituir a carne. E sabe o que nós vegetarianos fazemos? Comemos excesso de proteína. E a revista Vida e Saúde, que pertence à Casa Publicadora Brasileira, há um tempo atrás lançou um artigo lindo, falando sobre esse assunto, e mencionando que de cada 100 pessoas que morrem de câncer no pâncreas, 70 delas eram vegetarianas. Por quê? Porque o excesso de proteína faz produzir o câncer do pâncreas. Então Satanás diz assim, olha, eu não pego você aqui, eu te pego ali. E você quer ser vegetariano? Você tem que comer proteína. E as pessoas comem muita azeitona, e muita soja, e muita proteína, e vai comendo, e isso mata o indivíduo. Se você comer os cereais, os legumes, as frutas, as castanhas, você não tem que se preocupar em substituir nada. Comece por aí, uma boa sugestão. Ok? Você vai ter mais domínio, o Espírito Santo vai começar a te dar forças.
e você vai perceber que a tua mente começa a funcionar melhor, você vai perceber que os seus impulsos são mais dominados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você vai perceber que quando você de manhã estuda a palavra, você consegue assimilar, você consegue em digital entender o que Deus quer para você naquele dia. Vocês entenderam o que é o grande conflito? É Deus de um lado querendo te salvar, Satanás do outro querendo te arrebentar. Se lembram do que eu falei ontem? Jesus disse assim: filho, agora são dois caminhos. Um te conduz para a salvação, é o de Deus. Esse é o grande conflito. E o outro te conduz para a perdição. É o que Satanás tem a oferecer. E Satanás não brinca. Ele quer afetar o teu físico, afetando o teu físico, ele afeta a tua mente, afetando a tua mente, ele afeta a tua vida espiritual. Então, às vezes, nós nos preocupamos, sabe com o que, queridos? Eu tenho que ir para a vigília, eu tenho que ler a minha Bíblia, eu tenho que estudar a lição, eu tenho que ler o Espírito de Profecia, e a sua mente não está com a mínima condições de assimilar tudo aquilo que você gostaria de assimilar. Então eu faço um apelo hoje a vocês. Cuide da tua saúde, e se necessário, faça uma reforma de vida. Não estou falando apenas da questão alimentar, que é o elemento básico para o inimigo. Eu estou falando de uma reforma de saúde. Posso falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração? Escuta bem o que eu vou lhe dizer agora. Aqueles que aguardam a volta de Jesus e não tem tênis e shorts e camiseta, estão pecando contra o Espírito Santo de Deus. O mundo está aí, correndo, caminhando, fazendo exercício, e nós que professamos a fé em Cristo Jesus e queremos ir para o céu, estamos morrendo de doenças, né? Uma mente às vezes embotada, onde não há condições do Espírito Santo fazer a obra de salvação, e o povo do mundo gozando de saúde, fazendo exercício e assim por diante. Queridos, compre um tênis, compre uma camiseta, um shorts, vá para a academia, vá fazer caminhada, tome muita água, alimente-se o mais integral possível. Vocês que moram aí em cidades grandes tipo São Paulo, as melhores feiras de frutas e verduras do Brasil estão em São Paulo. E você que mora no interior, o interior tem as hortas comunitárias, frutas em abundância. Coma as coisas o mais natural possível. Compre coisas saudáveis para a sua família. E vou fazer aqui um apelo para as donas de casa, que são elas as responsáveis pelo cardápio, né? Cuide do cardápio da tua família. É você quem cozinha, é você quem normalmente compra, é você quem prepara. Queridos, que Deus te abençoe. Percebe a relação saúde e adoração? São tão íntimas como a mão e o braço está para o corpo. Que Deus te abençoe. Nós teremos a Ana Paula neste momento louvando a Deus. Enquanto a Ana Paula estiver louvando, eu vou recolher aqui os pedidos que vocês trouxeram. Eu vou pedir que os pastores e líderes, os nossos anciãos, recebam também aí agora os pedidos de sua igreja, de vossos irmãos aí. E Ana Paula vai estar cantando. E nós vamos fazer hoje duas coisas. Além de recebermos aqui os pedidos, eu quero fazer um apelo ao teu coração. Se você sente que o Espírito Santo não tem tido condições plenas de habitar na tua mente, se você reconhece que precisa passar por um reavivamento nessa área de hábitos saudáveis, enquanto Ana Paula estiver cantando, você também coloque-se de pé como um ato de desejar consagrar-se a Deus hoje, para que o Espírito Santo te conceda condições de fazer uma reforma de hábitos na sua vida. E vamos escolher também os pedidos de orações.